No final do século XV, a Europa Ocidental vivia um período de profundas transformações. Os reinos ibéricos haviam acabado de concluir a longa reconquista com a tomada de Granada, em 1492, encerrando séculos de domínio islâmico na Península Ibérica. Nesse mesmo contexto, os reis católicos da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, buscavam ampliar seu poder político, econômico e religioso. Ao mesmo tempo, as rotas tradicionais de comércio com o Oriente estavam sob forte influência otomana, o que estimulava a busca por novos caminhos marítimos. Foi nesse cenário que surgiu a expedição de Cristóvão Colombo. Convencido de que seria possível alcançar a Ásia navegando para o oeste, Colombo atravessou o Atlântico e chegou às Ilhas do Caribe em 1492. Ele acreditava ter alcançado regiões próximas da Ásia, razão pela qual os habitantes locais passaram a ser chamados de índios. Na realidade, os europeus estavam diante de um continente até então desconhecido por eles. Os primeiros contatos ocorreram sobretudo nas Ilhas do Caribe, onde existiam sociedades indígenas como os taínos e os aruaques. Muitas dessas populações sofreram rapidamente um colapso demográfico devastador. As doenças trazidas pelos europeus, como varíola, sarampo e gripe, espalharam-se de forma avassaladora entre povos que não possuíam imunidade biológica contra esses agentes. Além disso, guerras, escravização e exploração intensificaram ainda mais a destruição dessas sociedades. À medida que as décadas avançavam, os espanhóis perceberam que estavam diante de terras vastas e extremamente diversas. No continente americano, existiam sociedades em diferentes níveis de complexidade política, econômica e urbana. Algumas eram comunidades tribais menores e descentralizadas. Outras formavam verdadeiros impérios. Na região da Mesoamérica, correspondente principalmente ao atual México e parte da América Central, os espanhóis encontraram a civilização asteca. O chamado Império Azteca tinha seu centro em Tenochtitlán, construída sobre lagos e ligada por canais e pontes. A cidade impressionou profundamente os europeus por sua dimensão, organização e monumentalidade. Os astecas possuíam mercados movimentados, engenharia hidráulica, agricultura intensiva baseada em chinampas e uma estrutura política centralizada sob o comando do imperador, conhecido como Tlatoani. Em 1519, Hernán Cortés iniciou a campanha que levaria à conquista desse império. Os espanhóis eram numericamente poucos, mas conseguiram formar alianças com povos indígenas inimigos dos astecas, especialmente grupos submetidos ao domínio imperial e descontentes com os tributos e exigências políticas de Tenochtitlán. Além disso, epidemias de varíola enfraqueceram enormemente a população local. Em 1521, Tenochtitlán caiu, e sobre suas ruínas surgiria posteriormente a Cidade do México colonial. Mais ao sul, na região andina, os espanhóis encontraram o Império Inca, talvez a maior estrutura política da América pré-colombiana. Seu território se estendia ao longo da Cordilheira dos Andes, abrangendo áreas dos atuais Peru, Bolívia, Equador, Chile e parte da Argentina. A capital era Cusco. Os Incas haviam desenvolvido uma administração altamente organizada, com estradas extensas, armazéns estatais, engenharia agrícola em terraços e um sistema de integração política baseado em trabalho coletivo e redistribuição. Quando Francisco Pizarro chegou à região, o império atravessava uma grave crise interna. Uma guerra civil entre os irmãos Atahualpa e Huáscar havia enfraquecido a estrutura política inca pouco antes da chegada espanhola. Pizarro aproveitou essa instabilidade. Em 1532, os espanhóis capturaram Atahualpa em Cajamarca, num episódio marcado por enorme choque cultural e violência.
Apesar da resistência posterior, o domínio espanhol acabou se impondo. Os espanhóis ficaram impressionados não apenas com as riquezas metálicas da América, sobretudo ouro e prata, mas também com a densidade populacional e o grau de organização dessas civilizações. Durante muito tempo, parte da visão europeia descreveu os povos americanos como primitivos, mas a arqueologia e a historiografia modernas demonstraram que muitas dessas sociedades possuíam sistemas políticos sofisticados, urbanismo avançado, conhecimento astronômico e tradições culturais complexas. Ao mesmo tempo, a conquista inaugurou um processo profundamente traumático para os povos indígenas. A colonização espanhola envolveu exploração econômica, imposição religiosa cristã, destruição de templos, reorganização social e uso intensivo de mão de obra indígena em sistemas como a encomienda. Missionários católicos tentaram converter as populações locais, enquanto a coroa espanhola estruturava vice-reinos e administrações coloniais para controlar o território. No final do século XV, a Península Ibérica havia acabado de atravessar um dos processos políticos mais importantes de sua história: a consolidação dos grandes reinos cristãos após séculos de guerras contra os poderes islâmicos estabelecidos na região desde o século VIII. Esse longo processo ficou conhecido como Reconquista. Durante muitos séculos, a península esteve fragmentada entre diversos reinos cristãos no norte e estados muçulmanos no sul. Aos poucos, reinos como Castela, Aragão e Portugal expandiram seus territórios. Em 1469, o casamento entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão criou uma união dinástica extremamente importante. Embora Castela e Aragão ainda mantivessem instituições próprias, essa aliança fortaleceu enormemente o poder político da monarquia espanhola. O grande símbolo desse processo ocorreu em 1492, quando o último reino islâmico da península, Granada, foi conquistado pelos reis católicos. A tomada de Granada encerrou oficialmente a Reconquista. Esse evento teve enorme peso religioso e simbólico. A monarquia espanhola passou a se enxergar como defensora do cristianismo católico. O clima religioso da época era intenso. A Europa ocidental vivia profundamente marcada pela mentalidade cristã medieval. Havia uma forte ideia de guerra santa contra muçulmanos e hereges. Na Espanha, isso se traduziu no fortalecimento da Inquisição e na perseguição a judeus e muçulmanos convertidos suspeitos de praticarem suas antigas religiões em segredo. Em 1492, inclusive, os judeus foram expulsos dos territórios espanhóis caso não aceitassem a conversão ao cristianismo. Ao mesmo tempo, o espírito de cruzada e expansão religiosa acabou se misturando a interesses econômicos e políticos. A monarquia precisava consolidar sua autoridade interna, recompensar nobres e cavaleiros que haviam participado das guerras e ampliar suas fontes de riqueza. Economicamente, a Europa daquele período estava cada vez mais interessada nas rotas comerciais do Oriente. Produtos como especiarias, seda, perfumes e pedras preciosas chegavam da Ásia e eram extremamente valorizados. O problema era que essas rotas tradicionais passavam pelo Mediterrâneo Oriental e pelo Oriente Médio, regiões controladas direta ou indiretamente pelos muçulmanos, especialmente após a expansão do Império Otomano. A tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453 intensificou ainda mais essa preocupação europeia. Portugal saiu na frente na busca de novas rotas marítimas. Os portugueses começaram a contornar lentamente a costa africana, desenvolvendo técnicas náuticas, cartografia
e embarcações como a caravela. Seu objetivo era alcançar o Oriente navegando ao redor da África. A Espanha, observando o avanço português, buscava alternativas para não ficar excluída desse novo comércio marítimo. Foi nesse contexto que apareceu Cristóvão Colombo. Ele defendia a ideia de alcançar a Ásia navegando para o oeste através do Atlântico. Muitos estudiosos da época já sabiam que a Terra era esférica, mas Colombo subestimava enormemente o tamanho do planeta e desconhecia a existência do continente americano. A monarquia espanhola decidiu financiar a expedição por várias razões. Havia esperança de encontrar riquezas, abrir novas rotas comerciais e competir diretamente com Portugal. Além disso, existia também uma dimensão religiosa. Expandir o cristianismo para novos povos era visto como uma missão legítima e até sagrada. Portanto, a expansão marítima espanhola nasceu da convergência de vários fatores. Politicamente, havia uma monarquia recém-fortalecida e ambiciosa. Religiosamente, predominava um espírito de cruzada e expansão do catolicismo. Economicamente, existia a necessidade de acessar diretamente as riquezas do Oriente sem depender das antigas rotas mediterrâneas. Esses elementos se combinaram justamente no momento em que avanços náuticos e cartográficos tornaram possível atravessar oceanos de maneira mais segura. Cristóvão Colombo foi um navegador e explorador nascido provavelmente em Gênova, na atual Itália, por volta de meados do século XV. Ele cresceu num ambiente profundamente ligado ao comércio marítimo do Mediterrâneo. Desde jovem, teve contato com navegação, cartografia e rotas comerciais, num período em que os europeus estavam cada vez mais interessados em expandir suas conexões com o Oriente. O grande objetivo de Colombo era encontrar uma rota marítima ocidental para chegar à Ásia. Naquele período, produtos orientais, especialmente especiarias como pimenta, canela, noz moscada e cravo, eram extremamente valiosos na Europa. Além disso, havia grande interesse em ouro, seda e outros artigos de luxo vindos do Oriente. Tradicionalmente, esse comércio ocorria por rotas terrestres e marítimas que atravessavam o Oriente Médio e o Mediterrâneo Oriental. Porém, essas regiões estavam sob forte influência de potências islâmicas, especialmente do Império Otomano. Isso tornava o comércio caro, complexo e sujeito a intermediários. Portugal já estava buscando uma alternativa ao contornar a costa africana para chegar ao Oceano Índico. Colombo, entretanto, acreditava numa solução diferente: navegar diretamente para o oeste através do Atlântico até alcançar a Ásia. É importante entender que Colombo não estava tentando descobrir um novo continente. Ele acreditava firmemente que a Terra era esférica, algo já conhecido entre muitos estudiosos europeus da época, mas calculava incorretamente a circunferência do planeta. Ele imaginava que a distância entre a Europa e a Ásia navegando para o oeste era muito menor do que realmente era. Colombo baseava-se em mapas antigos, interpretações geográficas incompletas e cálculos equivocados. Ele também superestimava a extensão oriental da Ásia descrita por viajantes como Marco Polo. Em sua visão, o Japão e a China estariam relativamente próximos da Europa pelo Atlântico. Durante anos, Colombo tentou obter apoio financeiro para sua expedição. Inicialmente procurou Portugal, mas os portugueses rejeitaram sua proposta, provavelmente porque já estavam investindo na rota africana e desconfiavam dos cálculos dele. Posteriormente, conseguiu convencer a monarquia espanhola, especialmente após a conquista de Granada em 1492.
Os reis espanhóis aceitaram financiar a viagem porque ela oferecia possibilidades econômicas e políticas enormes. Caso Colombo estivesse correto, a Espanha poderia acessar diretamente as riquezas asiáticas e competir com Portugal. Havia também motivações religiosas. Colombo e muitos de seus contemporâneos enxergavam a expansão marítima como parte da expansão do cristianismo. Em agosto de 1492, Colombo partiu com 3 embarcações, a Ninha, a Pinta e a Santa Maria, atravessando o Atlântico. Em outubro daquele ano, chegou a Ilhas do Caribe, provavelmente nas Bahamas. Quando desembarcou, Colombo acreditou ter alcançado regiões periféricas da Ásia, talvez próximas das Índias, termo genérico usado pelos europeus para diversas áreas orientais. Por isso, os habitantes locais passaram a ser chamados de índios, denominação baseada nesse equívoco geográfico. Mesmo após várias viagens, Colombo continuou convencido de que havia chegado à Ásia. Ele nunca compreendeu plenamente que estava diante de um continente desconhecido pelos europeus. A percepção de que aquelas terras constituíam um novo mundo surgiria gradualmente nas décadas seguintes, especialmente com as viagens de outros exploradores, como Américo Vespúcio, que defenderia explicitamente a ideia de que aquelas terras não eram a Ásia, mas um continente distinto. A figura de Colombo acabou se tornando extremamente simbólica na história mundial. Durante muito tempo, ele foi celebrado na tradição europeia como o descobridor da América. Hoje, porém, a historiografia costuma tratar sua chegada de maneira mais crítica e complexa. Afinal, o continente já era habitado há milhares de anos por milhões de pessoas, pertencentes a inúmeras civilizações e culturas indígenas. Assim, o que ocorreu em 1492 foi, do ponto de vista europeu, o início do contato permanente entre os mundos atlântico-europeu e americano. Quando Cristóvão Colombo chegou ao Caribe em outubro de 1492, ele e sua tripulação encontraram populações indígenas que jamais haviam tido contato com europeus. O primeiro desembarque ocorreu provavelmente em uma ilha das Bahamas, habitada por povos taínos, pertencentes ao grande tronco Aruaque. O encontro inicial foi marcado por curiosidade mútua, estranhamento e interpretações equivocadas de ambos os lados. Os europeus observavam os indígenas como povos exóticos, enquanto muitos indígenas tentavam compreender quem eram aqueles homens vindos do mar em embarcações enormes e desconhecidas. Colombo descreveu os taínos como pessoas fisicamente saudáveis, pacíficas e relativamente receptivas. Em seus relatos, chamou atenção para o fato de que muitos não possuíam armas metálicas e utilizavam instrumentos simples de madeira, pedra e osso. Os espanhóis rapidamente perceberam 2 elementos centrais: a existência de ouro em algumas ilhas e a possibilidade de utilizar a população local como força de trabalho. Desde os primeiros contatos, Colombo buscava informações sobre metais preciosos e sobre possíveis grandes reinos ricos, pois ainda acreditava estar próximo da Ásia. Os povos do Caribe viviam em sociedades organizadas, mas diferentes das grandes estruturas imperiais que os espanhóis encontrariam depois no México e nos Andes. Os taínos cultivavam mandioca, milho, algodão e outras plantas tropicais, praticavam pesca e mantinham redes regionais de troca. Suas aldeias eram lideradas por chefes chamados caciques.
Havia também forte presença de elementos religiosos e ritualísticos ligados à natureza e aos ancestrais. Inicialmente, muitos contatos envolveram trocas relativamente pacíficas. Os indígenas ofereciam alimentos, algodão, papagaios e pequenos objetos. Os europeus entregavam contas de vidro, sinos metálicos e outros itens desconhecidos para os habitantes locais. Porém, essa fase de relativa cordialidade durou pouco. Os espanhóis começaram rapidamente a estabelecer relações de dominação. Alguns indígenas foram capturados e levados para a Europa, como prova da descoberta e também para servirem como intérpretes. Colombo já imaginava que aquelas populações poderiam ser convertidas ao cristianismo e submetidas à autoridade espanhola. Os impactos imediatos desse encontro foram profundos e devastadores. O principal deles foi biológico. Os europeus trouxeram doenças como varíola, gripe, sarampo e outras infecções para as quais os povos americanos não possuíam imunidade. Em pouco tempo, epidemias começaram a se espalhar pelas ilhas do Caribe. Mesmo antes de muitos indígenas verem pessoalmente os europeus, doenças já circulavam pelas redes locais de contato. A mortalidade foi gigantesca. Em algumas regiões do Caribe, populações inteiras desapareceram em poucas décadas. Esse fenômeno é considerado um dos maiores colapsos demográficos da história humana. Em certos lugares, estima-se que mais de 90% da população indígena tenha morrido ao longo do primeiro século de contato. Além das doenças, houve violência direta, escravização e exploração econômica. Os espanhóis passaram a exigir tributos em ouro e trabalho. Muitos indígenas foram submetidos ao sistema da encomienda, no qual colonizadores recebiam o direito de utilizar a mão de obra nativa sob o pretexto de protegê-los e cristianizá-los. Na prática, isso frequentemente resultava em trabalho forçado e abusos severos. Também ocorreu um enorme choque cultural e religioso. Os europeus interpretavam os indígenas a partir de categorias cristãs e medievais. Debatia-se, inclusive, se aquelas populações possuíam alma e como deveriam ser incorporadas ao mundo cristão. Ao mesmo tempo, os indígenas tentavam compreender animais desconhecidos, como os cavalos, armas de fogo, armaduras metálicas e embarcações oceânicas. Esse primeiro contato no Caribe inaugurou algo muito maior do que uma simples expedição marítima. Ele marcou o início da integração permanente entre Europa e América dentro do espaço atlântico. A partir dali, começou um processo de conquista, colonização, circulação de mercadorias, escravização, evangelização e intercâmbio biológico que transformaria profundamente a história mundial. O Caribe acabou funcionando como o primeiro laboratório da colonização espanhola. Foi ali que os espanhóis desenvolveram práticas administrativas, econômicas e militares, que depois seriam aplicadas em regiões continentais muito maiores, como o México e o Peru. Ao mesmo tempo, foi também o primeiro grande cenário da destruição acelerada de sociedades indígenas americanas após a chegada europeia. Ao contrário dos astecas, os incas não desenvolveram escrita alfabética.
Contudo, utilizavam os quipos, conjuntos de cordões com nós que serviam para registro administrativo e contábil. A religião inca também estava profundamente ligada à natureza e à ordem cósmica. O deus Sol, Inti, ocupava a posição central. Montanhas, rios e elementos naturais eram considerados sagrados. O culto aos ancestrais era muito importante, inclusive com preservação ritual de múmias de governantes. Os incas realizavam sacrifícios, mas em escala geralmente menor que os astecas. A religião estava fortemente integrada ao poder estatal, e o imperador exercia a função sagrada. Urbanisticamente, os incas produziram centros impressionantes de pedra, adaptados às montanhas. Entre os exemplos mais conhecidos está Machu Picchu, embora, provavelmente, ela não fosse uma capital política, mas um complexo cerimonial ou residência de elite. Tanto astecas quanto incas demonstravam enorme capacidade organizacional, conhecimento agrícola avançado e sistemas políticos sofisticados. Durante muito tempo, parte da historiografia europeia descreveu os povos americanos como sociedades inferiores ou primitivas. Hoje, porém, reconhece-se que essas civilizações desenvolveram soluções extremamente complexas para seus ambientes geográficos e sociais. Quando os espanhóis chegaram, encontraram não sociedades isoladas e rudimentares, mas grandes estruturas imperiais já marcadas por tensões internas, rivalidades regionais e sistemas políticos elaborados. Essas características ajudariam tanto na resistência quanto, paradoxalmente, na própria conquista espanhola, já que muitos povos submetidos aos astecas e incas acabaram colaborando com os europeus contra os poderes centrais desses impérios. Hernán Cortés conseguiu derrotar o Império Azteca através de uma combinação de fatores militares, políticos, biológicos e psicológicos. Durante muito tempo, versões tradicionais da conquista apresentaram a vitória espanhola como resultado quase exclusivo da superioridade europeia. Hoje, a historiografia entende que o processo foi muito mais complexo. Quando Cortés chegou à costa do atual México em 1519, ele possuía apenas algumas centenas de homens, além de cavalos, armas de fogo e pequenas peças de artilharia. Em termos numéricos, isso era insignificante diante da imensa população do mundo asteca. Porém, o Império Azteca não era um Estado nacional unificado no sentido moderno. Tratava-se de uma estrutura imperial, baseada em dominação militar e cobrança de tributos sobre diversos povos submetidos. Muitos desses povos ressentiam-se profundamente do domínio exercido por Tenochtitlan. Os astecas exigiam tributos pesados, participação em guerras e, em certos contextos, vítimas para sacrifícios religiosos. Isso criou um ambiente político cheio de tensões internas. Cortés percebeu rapidamente essas rivalidades. Em vez de enfrentar sozinho o império, buscou alianças indígenas. Esse talvez tenha sido o fator mais importante da conquista. Povos inimigos dos astecas, como os tlaxcaltecas, passaram a colaborar com os espanhóis. Em vários momentos, os indígenas aliados forneceram milhares e depois dezenas de milhares de guerreiros para as campanhas militares. Assim, a conquista não foi simplesmente espanhóis contra astecas. Na prática, tratou-se de uma grande guerra indígena mesoamericana,
na qual os espanhóis atuaram como catalisadores e liderança militar de coalizões anti-astecas. Outro elemento importante foi o impacto psicológico e tecnológico inicial. Os povos mesoamericanos nunca tinham visto cavalos, armaduras metálicas, espadas de aço ou armas de fogo. Embora os arcabuzes e canhões espanhóis fossem lentos e relativamente limitados, produziam enorme efeito sonoro e visual. Os cavalos davam aos espanhóis mobilidade e impacto tático desconhecidos na região. Ainda assim, é importante não exagerar esse fator. As armas europeias não tornavam os espanhóis invencíveis. Em vários confrontos, os astecas e seus aliados conseguiram matar espanhóis. Os próprios conquistadores sofreram derrotas severas, como na chamada Noite Triste, quando muitos morreram tentando fugir de Tenochtitlán. A atuação diplomática de Cortés também foi decisiva. Ele utilizou intérpretes indígenas, especialmente Malinche, conhecida também como Dona Marina. Ela desempenhou papel fundamental nas negociações políticas e culturais entre espanhóis e povos indígenas. Cortés mostrou grande habilidade em explorar divisões locais e manipular alianças. Além disso, o próprio sistema político asteca favorecia certa centralização. A captura do imperador Moctezuma II gerou enorme instabilidade. Cortés conseguiu inicialmente entrar em Tenochtitlán e manter Moctezuma sob controle, tentando governar indiretamente através dele. Esse episódio permanece objeto de debate historiográfico, pois ainda se discute até que ponto os astecas viam os espanhóis como visitantes diplomáticos, ameaça militar ou fenômeno religioso extraordinário. O fator mais devastador, contudo, foi biológico: a varíola. Pouco depois do contato europeu, epidemias começaram a se espalhar pela Mesoamérica. Como os povos americanos não possuíam imunidade contra doenças afro-eurasiáticas, a mortalidade foi gigantesca. A varíola matou milhares de pessoas, incluindo guerreiros, nobres e líderes políticos astecas. Quando os espanhóis iniciaram o cerco final de Tenochtitlán em 1521, a cidade já estava profundamente enfraquecida pela epidemia, pela fome e pelo isolamento político. Após meses de combate intenso, a capital caiu. A destruição de Tenochtitlán marcou o colapso do poder asteca central. Sobre suas ruínas, os espanhóis construiriam posteriormente a Cidade do México, núcleo do vice-reino da Nova Espanha. Hoje, os historiadores tendem a interpretar a conquista do México menos como uma simples vitória tecnológica europeia, e mais como resultado de múltiplos fatores simultâneos: alianças indígenas decisivas, rivalidades políticas internas, epidemias devastadoras, choque psicológico inicial e grande capacidade estratégica de Cortés em manipular o cenário político mesoamericano. O papel das alianças indígenas e das doenças europeias foi absolutamente decisivo para a queda de Tenochtitlán. Hoje, muitos historiadores consideram que, sem esses dois fatores, os espanhóis dificilmente teriam conseguido destruir o poder asteca apenas com suas próprias forças militares. Quando Hernán Cortés chegou à Mesoamérica em 1519, ele possuía apenas algumas centenas de soldados. Mesmo com cavalos, armas de aço e pólvora,
Esse contingente era minúsculo diante das populações e exércitos indígenas da região. O Império Azteca controlava milhões de pessoas e exercia influência sobre vastas áreas do México Central. Porém, esse domínio não era pacífico nem homogêneo. Os aztecas haviam construído um império tributário e militar. Muitos povos submetidos eram obrigados a pagar tributos pesados em alimentos, tecidos, produtos de luxo e prisioneiros para rituais religiosos. Além disso, o expansionismo militar azteca gerava ressentimento constante entre cidades e etnias dominadas. Cortés percebeu rapidamente essas tensões. Em vez de tentar enfrentar diretamente o império, buscou aliados indígenas. O caso mais importante foi o dos Tlaxcaltecas. Tlaxcala era uma das poucas regiões que ainda resistiam à dominação de Tenochtitlán. Inicialmente, houve combate entre espanhóis e tlaxcaltecas, mas depois ambos firmaram uma aliança. Essa parceria mudou completamente o equilíbrio da guerra. Os tlaxcaltecas forneceram milhares de guerreiros, apoio logístico, conhecimento do território e acesso às dinâmicas políticas locais. Outros povos também aderiram à coalizão anti-azteca. Assim, os espanhóis passaram a liderar uma enorme força indígena composta por inimigos históricos do domínio mexica. Isso significa que a conquista da capital azteca não foi apenas uma guerra entre europeus e indígenas. Na prática, tratou-se de uma guerra civil mesoamericana ampliada, na qual muitos povos locais enxergaram os espanhóis como aliados úteis para destruir a hegemonia azteca. As alianças indígenas tiveram várias funções fundamentais. Os aliados forneciam alimentos, carregadores, intérpretes e combatentes em número muito superior aos próprios espanhóis. Em muitos confrontos, os europeus eram uma minoria dentro do exército conquistador. Sem essa massa indígena aliada, Cortés provavelmente teria sido eliminado logo nos primeiros meses. Outro elemento decisivo foi o conhecimento local. Os aliados indígenas compreendiam as rotas, os costumes políticos regionais e as vulnerabilidades do império. Também ajudavam na diplomacia e na tradução cultural. Nesse contexto, a atuação de Malinche foi extremamente importante, servindo como ponte linguística e política entre espanhóis e diferentes povos indígenas. Mas talvez o fator mais devastador de todos tenha sido a introdução das doenças europeias, especialmente a varíola. Os povos americanos estavam isolados biologicamente da Eurásia havia milhares de anos. Por isso, não possuíam imunidade contra doenças comuns entre europeus, africanos e asiáticos. Quando os espanhóis chegaram, micro-organismos atravessaram o Atlântico junto com eles. A varíola espalhou-se pela Mesoamérica pouco antes do cerco final de Tenochtitlán. A epidemia foi catastrófica. Milhares morreram rapidamente, inclusive nobres, sacerdotes, guerreiros e líderes políticos. Entre os mortos estava o imperador Cuitláhuac, sucessor de Moctezuma. As doenças provocaram não apenas mortalidade, mas também desorganização social e psicológica. Estruturas políticas entraram em colapso. A produção de alimentos foi afetada. Exércitos perderam contingentes importantes. O impacto emocional também foi enorme, pois os povos indígenas não compreendiam a origem dessas epidemias devastadoras. Quando começou o grande cerco final a Tenochtitlán, em 1521, a cidade já estava enfraquecida pela fome, pela epidemia e pelo isolamento político. Os espanhóis e seus aliados bloquearam os acessos, destruíram aquedutos e atacaram sistematicamente a cidade. O combate foi brutal e prolongado. A queda de Tenochtitlán representou muito mais do que uma vitória militar espanhola. Ela simbolizou o colapso do principal centro político da Mesoamérica. Porém, essa conquista só foi possível porque o império já enfrentava fortes tensões internas e porque as epidemias europeias destruíram grande parte da capacidade de resistência indígena. Por isso, muitos historiadores afirmam hoje que os espanhóis não conquistaram sozinhos o México.
A conquista foi resultado da combinação entre rivalidades indígenas locais, alianças políticas estratégicas e um choque biológico sem precedentes provocado pelas doenças afro-eurasiáticas. O Império Inca era a maior estrutura política da América antes da chegada dos espanhóis. Seu território estendia-se ao longo da Cordilheira dos Andes, abrangendo áreas dos atuais Peru, Bolívia, Equador, Chile, Argentina e parte da Colômbia. Os próprios Incas chamavam esse império de Tahuantinsuyo, expressão que pode ser traduzida aproximadamente como as 4 regiões unidas, referência às grandes divisões administrativas do Estado. O centro político e simbólico do império era Cusco, considerado uma cidade sagrada. Segundo as tradições andinas, os Incas acreditavam possuir origem divina, ligada ao deus Sol, Inti. O governante supremo, o Sapa Inca, era visto não apenas como líder político, mas como figura sagrada e descendente direto dessa divindade. O Império Inca desenvolveu um sistema administrativo extremamente sofisticado para os padrões da época. Governar um território tão vasto em regiões montanhosas exigia enorme capacidade organizacional. Os Incas criaram uma ampla rede de estradas, pontes suspensas e centros administrativos que conectavam diferentes áreas do império. Essas estradas permitiam circulação rápida de mensageiros, tropas e produtos. A economia inca não funcionava como as economias monetárias europeias. Não existia moeda em circulação ampla. O sistema baseava-se principalmente em agricultura coletiva, redistribuição estatal e obrigações de trabalho. O Estado organizava a produção agrícola e armazenava grandes quantidades de alimentos em depósitos públicos espalhados pelo território. A principal obrigação dos súditos era a mita, uma forma de trabalho compulsório prestado ao Estado. Em vez de pagar impostos em dinheiro, as populações trabalhavam em obras públicas, agricultura estatal, mineração, construção de estradas e serviços militares. Em troca, o Estado garantia proteção, redistribuição de alimentos e assistência em períodos de crise. Os incas também eram extraordinários engenheiros agrícolas. Desenvolveram terraços nas encostas montanhosas, sistemas de irrigação e técnicas adaptadas às diferentes altitudes andinas. Isso permitia sustentar populações numerosas em ambientes geográficos difíceis. Administrativamente, o império era altamente centralizado. Funcionários supervisionavam censos populacionais, distribuição de trabalho e armazenamento de recursos. Como os incas não possuíam escrita alfabética, utilizavam os quipos, conjuntos de cordões com nós, para registrar informações contábeis e administrativas. Religiosamente, o império era profundamente integrado ao culto estatal. O sol ocupava a posição central, mas havia também veneração de montanhas sagradas, rios, ancestrais e forças da natureza. O culto aos governantes mortos era importante. As múmias de antigos imperadores continuavam recebendo honras cerimoniais e mantendo presença simbólica na vida política. Apesar dessa grande organização, o império possuía fragilidades internas. Muitos povos haviam sido incorporados recentemente à força e mantinham tensões com o poder central inca. Essas rivalidades seriam exploradas posteriormente pelos espanhóis. O grande fator de desestabilização antes da chegada de Francisco Pizarro foi a Guerra Civil entre Atahualpa e Huáscar. Essa guerra ocorreu após a morte do imperador Huayna Capac, provavelmente vítima de epidemias vindas da América Central, antes mesmo da chegada direta dos espanhóis aos Andes. A sucessão tornou-se disputada entre os 2 filhos principais.
O Huáscar estava associado à elite tradicional de Cusco, enquanto Atahualpa possuía forte apoio militar no norte do império, especialmente na região de Quito. O conflito transformou-se numa guerra devastadora. Exércitos enormes lutaram durante anos, destruindo a unidade política do império. Atahualpa acabou vencendo militarmente. Pouco antes da chegada espanhola, suas forças haviam derrotado o Huáscar e consolidado o controle sobre o estado. Porém, o império saiu profundamente enfraquecido desse conflito. A Guerra Civil produziu vários efeitos decisivos. Primeiro, destruiu parte significativa da elite política e militar inca. Segundo, gerou ressentimentos regionais entre grupos ligados aos dois lados da disputa. Terceiro, desorganizou a administração imperial, justamente no momento em que os espanhóis chegaram. Quando Pizarro desembarcou com um pequeno grupo de homens, encontrou um império traumatizado e dividido. Muitos povos submetidos aos incas já estavam descontentes, e a recente guerra agravava ainda mais essas tensões. O episódio decisivo ocorreu em Cajamarca, em 1532. Atahualpa, recém-vitorioso na Guerra Civil, provavelmente subestimou os espanhóis. Durante o encontro diplomático, os homens de Pizarro realizaram uma emboscada e capturaram o imperador. A captura do Sapa Inca teve impacto gigantesco, porque o sistema político inca era extremamente centralizado e sacralizado na figura do governante. A prisão de Atahualpa gerou enorme crise de autoridade. Mesmo após pagar um enorme resgate em ouro e prata, ele acabou executado pelos espanhóis. Sem liderança central estável, dividido politicamente e abalado por epidemias e guerra interna, o império perdeu grande parte de sua capacidade de resistência coordenada. Os espanhóis, então, avançaram em direção a Cusco, ocupando a cidade em 1533. Assim como ocorreu no México, os espanhóis não conquistaram os Andes apenas por superioridade militar europeia. A conquista foi facilitada por profundas divisões internas, alianças indígenas locais, colapso político decorrente da Guerra Civil e epidemias devastadoras que já vinham desorganizando o mundo andino antes mesmo da chegada efetiva dos conquistadores. Após a conquista dos grandes impérios americanos, como o Azteca e o Inca, a coroa espanhola passou a organizar um vasto sistema colonial na América. O objetivo central era transformar os territórios conquistados em fontes permanentes de riqueza e poder para a monarquia. Para isso, os espanhóis desenvolveram mecanismos administrativos, econômicos, religiosos e sociais que permitissem controlar populações indígenas, explorar recursos naturais e integrar o continente americano ao mundo atlântico dominado pela Europa. A colonização espanhola não foi apenas militar. Depois da fase inicial das conquistas, surgiu a necessidade de criar cidades, estabelecer governos, organizar tributos, expandir o cristianismo e estruturar sistemas de trabalho. Um dos instrumentos mais importantes desse processo foi a encomenda. Esse sistema não era exatamente uma escravidão formal no sentido jurídico europeu, embora na prática frequentemente funcionasse de maneira extremamente próxima disso. A coroa concedia a determinados colonizadores, os encomendeiros, o direito de receber tributos e trabalho de grupos indígenas específicos. Em teoria,
O encomendeiro tinha obrigações. Ele deveria proteger os indígenas, garantir sua conversão ao cristianismo e integrá-los à ordem colonial espanhola. Em troca, recebia trabalho, produtos agrícolas, metais ou outras formas de tributo. Na prática, porém, o sistema frequentemente gerava abusos severos, exploração intensa e trabalho forçado. Os indígenas eram obrigados a trabalhar em plantações, obras urbanas, transporte e, especialmente, mineração. Em muitos lugares, as condições eram devastadoras, contribuindo ainda mais para o colapso populacional indígena que já vinha sendo provocado pelas epidemias. A mineração tornou-se um dos pilares centrais do Império Colonial Espanhol. A descoberta de enormes reservas de prata transformou profundamente a economia mundial. O caso mais famoso foi Potosí, localizado na atual Bolívia. A partir do século XVI, Potosí tornou-se uma das maiores cidades do mundo e símbolo da riqueza mineral americana. Milhares de indígenas foram submetidos ao trabalho forçado nas minas. Nos Andes, os espanhóis adaptaram antigas formas de mobilização de trabalho do período Inca, especialmente a mita. Sob domínio colonial, a mita tornou-se um sistema de recrutamento compulsório de trabalhadores indígenas para a mineração. As condições nas minas eram extremamente duras. Jornadas longas, ambientes tóxicos, acidentes e exaustão provocavam mortalidade elevada. A prata extraída alimentava o poder espanhol e circulava pela Europa, pelo Mediterrâneo e até pela Ásia, especialmente através do comércio com a China. Além da mineração, os espanhóis implantaram grandes propriedades agrícolas e pecuárias. O gado europeu, cavalos, bois, ovelhas e porcos, alterou profundamente as paisagens americanas. Novas culturas agrícolas também foram introduzidas, enquanto produtos americanos como milho, batata, tomate e cacau começaram a circular pelo mundo. Outro elemento central da colonização foi a evangelização católica. A monarquia espanhola via a expansão do cristianismo como uma justificativa moral e religiosa da conquista. Missionários acompanhavam os conquistadores desde os primeiros momentos. Ordens religiosas, como os franciscanos, dominicanos e posteriormente os jesuítas, desempenharam papel fundamental nesse processo. Igrejas, mosteiros e missões foram estabelecidos em várias regiões da América. A evangelização envolvia conversão religiosa, ensino do catecismo e destruição ou substituição de práticas religiosas indígenas consideradas pagãs. Muitos templos indígenas foram demolidos ou transformados em igrejas cristãs. Em alguns casos, missionários aprenderam línguas indígenas para facilitar a catequese. Contudo, o processo foi mais complexo do que simples imposição unilateral. Em várias regiões, surgiram formas de sincretismo religioso, nas quais elementos indígenas foram reinterpretados dentro do cristianismo colonial. Muitas populações indígenas preservaram práticas ancestrais de maneira parcial ou disfarçada. Também houve debates importantes dentro do próprio mundo espanhol sobre o tratamento dado aos indígenas. Alguns religiosos denunciaram os abusos coloniais. Um dos casos mais conhecidos
foi o de Bartolomé de Las Casas, que criticou violentamente a exploração indígena e participou de debates sobre a humanidade e os direitos dos povos americanos. Administrativamente, a Espanha organizou grandes unidades políticas, chamadas vice-reinos. Entre os mais importantes estavam o vice-reino da Nova Espanha e o vice-reino do Peru. Essas estruturas permitiam à coroa controlar territórios imensos, através de burocracias, tribunais, governadores e autoridades locais. As cidades tornaram-se centros fundamentais do poder colonial. Muitas foram construídas sobre antigos centros indígenas, como a cidade do México sobre Tenochtitlan e Cusco, parcialmente transformada sob domínio espanhol. Nessas cidades surgiram catedrais, universidades, palácios administrativos e redes comerciais. Ao longo do tempo, a sociedade colonial tornou-se profundamente hierarquizada. Espanhóis nascidos na Europa ocupavam os postos mais altos. Descendentes de espanhóis nascidos na América, chamados criollos, formavam elites locais. Indígenas, africanos escravizados e populações mestiças ocupavam posições subalternas. A colonização espanhola acabou produzindo uma transformação gigantesca do continente americano. Ela destruiu muitos sistemas políticos indígenas, mas também criou novas sociedades mestiças, novas formas culturais e uma integração econômica global inédita. Ao mesmo tempo, esse processo esteve profundamente marcado por violência, exploração e enormes perdas humanas entre as populações nativas americanas. A chamada troca colombiana foi o enorme processo de intercâmbio biológico, econômico e cultural iniciado após a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492. O termo foi popularizado pelo historiador Alfred W. Crosby para descrever a circulação massiva de plantas, animais, doenças, pessoas, técnicas e riquezas entre os continentes anteriormente separados. Antes desse momento, os mundos afro-eurasiático e americano permaneceram isolados durante milhares de anos. Havia ecossistemas distintos, doenças diferentes, plantas próprias de cada continente e trajetórias históricas independentes. A partir do século XVI, os oceanos passaram a conectar essas regiões de forma permanente, produzindo uma transformação planetária sem precedentes. A troca colombiana alterou profundamente a alimentação mundial. Da América saíram produtos agrícolas que revolucionaram a dieta de muitos povos. Entre os principais estavam milho, batata, mandioca, tomate, cacau, tabaco, feijão, abóbora, amendoim, pimenta e diversas frutas tropicais. A batata, por exemplo, teve impacto gigantesco na Europa. Adaptava-se bem a diferentes climas e produzia grande quantidade de alimento em áreas relativamente pequenas. Isso contribuiu para o crescimento populacional europeu nos séculos seguintes. O milho espalhou-se pela Europa, África e Ásia, tornando-se alimento fundamental em muitas regiões. A mandioca foi especialmente importante na África tropical, onde se adaptou muito bem. O tomate, inicialmente visto com desconfiança na Europa, acabaria transformando profundamente cozinhas mediterrâneas, especialmente a italiana. O cacau deu origem ao chocolate moderno. O tabaco tornou-se uma mercadoria global extremamente lucrativa. Em sentido inverso,
Europeus levaram para a América plantas e animais que mudaram radicalmente as paisagens americanas. Cavalos, bois, porcos, ovelhas e galinhas chegaram ao continente americano pela primeira vez desde a extinção de muitos grandes mamíferos no fim da última era glacial. O cavalo teve impacto enorme em várias sociedades indígenas, sobretudo nas planícies da América do Norte. Povos indígenas incorporaram rapidamente esses animais às suas formas de guerra, caça e deslocamento. O gado europeu transformou ecossistemas inteiros. Grandes áreas passaram a ser ocupadas por pecuária extensiva. Além disso, culturas agrícolas como trigo, cana-de-açúcar, café, arroz e banana foram introduzidas na América. A cana-de-açúcar merece destaque especial. O açúcar tornou-se uma das bases da economia colonial atlântica. Para sustentar sua produção em larga escala, europeus recorreram crescentemente ao tráfico de africanos escravizados. Isso liga a troca colombiana a outra transformação gigantesca: a formação do sistema atlântico escravista. Milhões de africanos foram capturados, vendidos e transportados à força para as Américas. Esse processo devastou inúmeras sociedades africanas e, ao mesmo tempo, integrou a África ao comércio atlântico de maneira profundamente violenta. Mas talvez o elemento mais destrutivo da troca colombiana tenha sido a circulação de doenças. Europeus, africanos e asiáticos conviviam há milênios com animais domesticados e grandes concentrações populacionais urbanas. Isso favoreceu o surgimento de doenças epidêmicas como varíola, sarampo, gripe e tifo. Ao longo do tempo, populações afro-eurasiáticas desenvolveram certo grau de imunidade coletiva. Os povos americanos, isolados desse circuito biológico, não possuíam defesas contra essas enfermidades. Quando os europeus chegaram, as epidemias espalharam-se rapidamente. Em muitas regiões, a mortalidade foi catastrófica. A varíola devastou populações inteiras. Impérios como o Azteca e o Inca sofreram colapsos populacionais e políticos acelerados por essas doenças. Estima-se que milhões de indígenas tenham morrido ao longo do primeiro século após o contato europeu. Essa catástrofe demográfica alterou profundamente a ocupação das Américas. Regiões inteiras foram despovoadas, facilitando a expansão colonial europeia. Outro aspecto central da troca colombiana foi o fluxo de metais preciosos, especialmente prata. A exploração de minas como Potosí produziu quantidades imensas de prata que passaram a circular globalmente. A Espanha tornou-se uma potência imperial graças à riqueza americana, mas a prata não permaneceu apenas na Europa. Grande parte dela acabou indo para a Ásia, especialmente para a China. Na época da dinastia Ming, China possuía enorme demanda por prata para seu sistema monetário e tributário. Assim, a prata americana atravessava o Atlântico, chegava à Europa e depois seguia para mercados asiáticos através de rotas comerciais globais. Isso mostra como o século XVI marcou o surgimento de uma economia verdadeiramente planetária. Mercadorias americanas eram consumidas na Europa. Prata andina financiava comércio asiático. Africanos escravizados trabalhavam nas plantações americanas. Produtos asiáticos circulavam nos mercados europeus. A troca colombiana também transformou hábitos culturais, alimentação, paisagens naturais e sistemas econômicos. Ela impulsionou o crescimento do capitalismo mercantil europeu, fortaleceu impérios coloniais e integrou oceanos e continentes num sistema global interdependente. Ao mesmo tempo, foi um processo profundamente desigual e violento.
Para muitos povos indígenas americanos e sociedades africanas, a integração global significou epidemias, escravização, destruição social e dominação colonial. Ainda assim, a troca colombiana tornou-se um dos fenômenos históricos mais importantes da era moderna, porque redefiniu permanentemente as conexões entre Europa, América, África e Ásia. Durante muito tempo, especialmente entre os séculos XIX e início do século XX, a historiografia europeia e americana interpretou a conquista espanhola da América de maneira profundamente eurocêntrica. As narrativas tradicionais geralmente apresentavam os conquistadores como heróis civilizadores, exploradores corajosos e agentes do progresso histórico. Nesse modelo, figuras como Hernán Cortés e Francisco Pizarro apareciam quase como protagonistas inevitáveis de uma expansão da civilização ocidental. As sociedades indígenas, por outro lado, eram frequentemente retratadas como povos primitivos, atrasados ou incapazes de resistir ao avanço europeu. Muitos autores interpretavam a conquista como consequência natural da suposta superioridade tecnológica, militar e cultural da Europa. Essa visão começou a ser profundamente revisada ao longo do século XX, especialmente com o avanço da arqueologia, da antropologia, da etnohistória e de novas abordagens historiográficas. Aos poucos, estudiosos passaram a questionar as narrativas heróicas da conquista e a analisar o processo a partir também das perspectivas indígenas. Hoje, a historiografia moderna tende a enxergar a conquista espanhola como um fenômeno extremamente complexo, marcado não apenas por confrontos militares, mas também por alianças políticas, epidemias, choques culturais, negociações e conflitos internos entre os próprios povos americanos. Uma das grandes revisões historiográficas foi justamente abandonar a ideia de que poucos europeus, sozinhos, derrotaram civilizações inteiras apenas graças à tecnologia. Atualmente, reconhece-se que os espanhóis dependeram enormemente de alianças indígenas. No caso do México, por exemplo, milhares de indígenas combateram ao lado dos espanhóis contra o Império Azteca. Povos submetidos ao domínio azteca viam os conquistadores como possíveis aliados contra Tenochtitlan. Assim, a conquista passou a ser interpretada menos como uma simples invasão externa e mais como um processo inserido em conflitos políticos já existentes na Mesoamérica. Da mesma forma, nos Andes, o Império Inca já estava fragilizado por uma guerra civil entre Atahualpa e Huáscar, quando os espanhóis chegaram. Outro ponto central da revisão historiográfica foi a importância atribuída às doenças. A historiografia contemporânea considera as epidemias euro-afroasiáticas um fator decisivo da conquista. Varíola, sarampo e gripe devastaram populações indígenas em escala gigantesca. Em muitos casos, doenças destruíram sociedades inteiras antes mesmo do contato militar direto com os europeus. Além disso, os estudos modernos revisaram profundamente a visão sobre as próprias civilizações indígenas americanas. Durante muito tempo, predominou a ideia de que a América pré-colombiana era relativamente vazia, atrasada ou composta majoritariamente por pequenos grupos dispersos. Hoje, sabemos que isso estava profundamente errado. A arqueologia revelou cidades monumentais, sistemas agrícolas sofisticados
redes comerciais extensas e formas complexas de organização política em várias regiões do continente. Tenochtitlan, por exemplo, impressionou os próprios espanhóis por seu tamanho, urbanismo e organização. Muitos pesquisadores acreditam que ela rivalizava em dimensão com grandes cidades europeias da época. Os Incas desenvolveram vastas redes de estradas, administração centralizada e engenharia agrícola extremamente avançada nos Andes. Além disso, pesquisas recentes também mostraram que regiões como a Amazônia possuíam ocupações humanas muito mais complexas e densas do que se imaginava anteriormente. A historiografia moderna também procura recuperar vozes indígenas. Muitos estudos passaram a utilizar documentos escritos por indígenas ou registros produzidos em línguas nativas após a conquista. Isso permitiu compreender melhor como os próprios povos americanos interpretaram a chegada europeia. Outro aspecto importante foi a crítica à ideia de descobrimento. Muitos historiadores preferem hoje falar em conquista, invasão ou encontro de mundos, porque o continente americano já era habitado havia milhares de anos por milhões de pessoas. Também houve uma reavaliação moral do processo colonial. A violência da conquista passou a receber muito mais atenção. Massacres, escravização, destruição cultural, imposição religiosa e exploração econômica tornaram-se temas centrais da análise histórica. Isso não significa que a historiografia contemporânea simplesmente transforme os espanhóis em figuras demonizadas ou os indígenas em grupos homogêneos idealizados. Pelo contrário, os estudos modernos tendem a enfatizar a complexidade histórica. Os povos indígenas possuíam rivalidades internas, sistemas imperiais e guerras próprias. Já os europeus também estavam inseridos em contextos políticos, religiosos e econômicos específicos da expansão marítima moderna. Hoje, muitos historiadores entendem a conquista espanhola como um dos grandes momentos de formação do mundo moderno globalizado. Ela conectou permanentemente Europa, América, África e Ásia, dentro de redes econômicas, biológicas e culturais planetárias. Contudo, essa integração ocorreu de maneira profundamente desigual, marcada por violência, epidemias e dominação colonial. Assim, a historiografia atual substituiu antigas narrativas simplificadoras por interpretações muito mais amplas, críticas e multidimensionais sobre a conquista da América e sobre a complexidade das civilizações indígenas americanas.